choque geral, né? Ninguém imaginava, quando nós rodamos 19 para 20, vindo de 7, 8, 9 anos de recessão profunda, nós estávamos tendo uma recuperação. Então a expectativa era muito boa no final de 19. Chegou o início de 20, em março para frente, teve toda essa pandemia, fechamento do comércio, fechamento de indústria, e o pior foi uma falta de planejamento nacional com relação à pandemia, né? Teve município que tinha uma regra diferente do outro, então para a indústria foi muito difícil, né? O faturamento despencou, setores como o meu têxtil despencou mais de 80%, você fecha um shopping, fecha um comércio, não vende roupa. E aí o impacto foi muito grande e foi prolongado. Se esperava que ia ser um impacto inicialmente de médio prazo, e nós já viramos o ano e ainda estamos nessa situação. Então, no primeiro momento, tivemos um desemprego de mais de 1.600.000 pessoas, queda de faturamento, falta de créditos, né? E principalmente o problema de falta de previsibilidade do que ia acontecer no futuro. Então, acho que isso foi um impacto muito grande, que agora está graças a Deus, no final do ano passado em diante, a recuperação aconteceu, e o Brasil, graças a Deus, o tamanho do mercado ajudou um pouco a recuperar o passado, mas ainda estamos quase na média da indústria geral, estamos quase saindo do pré-crise, chegando nos valores de pré-crise, né? Inicialmente havia uma expectativa que este ano a gente já estaria livre desta pandemia, né? Pois é. Mas infelizmente não aconteceu, e agora a gente sabe que com esse ritmo que nós temos aí de vacinação da população e em relação ao número de casos ainda da Covid-19, deve se prolongar por mais alguns meses. Isso afeta os projetos para este ano? Olha, houve uma mudança em relação às expectativas para 2021? Houve, apesar de que com a expectativa da vacina, o clima empresarial melhorou bastante, né? Você tem uma expectativa. No início do ano passado, nesse período do ano passado, a gente não tinha expectativa nenhuma. Agora, com a vacina, sim. A gente estima que até o final do primeiro semestre, 40% da população seja vacinada. Então, isso representaria, inclusive, toda a faixa de alto risco que está hospitalizada, e a maior causa de morte, acima de 60 anos, representam 90% dos óbitos no Brasil. Então, essa população sendo vacinada aumenta muito a expectativa, e a normalidade vai voltando. Graças a Deus, o Brasil, e se você olhar a estatística mundial, toda mega crise é seguida por um mega crescimento. Então também nós temos que nos preparar para essa fase, mas vai ser o famoso novo normal, né? O consumidor ainda está com muito receio, o tempo médio de um comprador, de um consumidor no shopping, entre ele olhar a vitrine, comprar e sair, não chega a 15 minutos. Então aquela compra de impulso não é mais a mesma. Por outro lado, o e-commerce está crescendo a 2 dígitos, então tem principalmente uma nova adaptação, né? Hoje falam que antigamente era QI, hoje você tem 4Q, o quanto de inteligência, o quanto emocional, o quanto espiritual e o quanto de adaptabilidade. Principalmente esse último é o fator que vai fazer toda a diferença, a gente poder se adaptar no home office, em novos modelos de negócio, em novos produtos e serviços, é por aí que vai. Agora, Marcos, no caso das pequenas empresas, das pequenas indústrias, esses efeitos, eles foram maiores? Como é que é para o pequeno empresário sustentar o seu negócio diante de tantos desafios que foram trazidos pela pandemia? É excelente essa percepção, porque o pequeno empresário, seja industrial, seja comercial, seja do serviço, ele sempre é mais dependente. Como o Rafael destacou, a gente já vinha de uma época difícil, né, que a gente já estava atravessando recessão, né? E o pequeno, ele é muito dependente, porque ele está lá no operacional. Geralmente o pequeno empresário, ele é o estrategista, é o marqueteiro, é o produtor, é o vendedor, é o comprador. Então ele fica muito no operacional e muitas vezes ele não consegue pensar naquelas atividades estratégicas que vão fazer a diferença para que ele possa sobreviver. Eu acho que nesse sentido é que o associativismo é um grande colaborador, porque a gente, né, interagindo, eu sempre digo o seguinte, que o empreendedor é o melhor amigo do empreendedor. Então, se eu faço um erro e te conto, você não precisa fazer o mesmo erro do que eu,
tá certo? Você vai fazer coisas novas, você não vai investir seu tempo em dinheiro em coisa que não vai dar certo para você. Então esse networking, essa informação que a gente leva é muito importante, porque a gente leva uma informação de qualidade, né? E a gente, o sistema da indústria, né, com SESI e SENAI, investe muito em educação e qualificação. Então você tem centros de excelência no SENAI que estão aptos a ajudar esse pequeno industrial a desenvolver técnicas que vão garantir a sua competitividade, né? Isso é muito importante, que a pequena indústria seja competitiva, porque isso que garante a sua perenidade, né? Garante que ele vá existir amanhã. Então isso é absolutamente importante. Então esse é o papel que a gente leva no CIESP, e por isso que é importante que ele esteja próximo da indústria. Por isso que a gente tem 42 regionais em todo o estado de São Paulo, né? Então aqui você vê essa interação que tem o CIESP com o poder público, né, com a educação, isso é absolutamente importante para garantir a competitividade desse nosso pequeno industrial. Então é muito importante. Às vezes o pequeno fala assim, não tenho tempo, né, para participar. É uma queixa frequente, né? Não é? Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Olha, para ele é o mais importante. O grande sempre se vira, tá certo? Ele tem recursos, né? Se ele erra, ele consegue corrigir. O pequeno, o erro custa muito grande, o erro custa muito caro para ele, né? Um erro pode ser fatal para a empresa dele. Então, para ele, esse é o cara que tem que estar mais integrado, que tem que buscar melhor informação, e esse é um trabalho que a gente faz muito forte, né? Eu mesmo sou um pequeno industrial e assim, os projetos de inovação que eu fiz, tudo, são sempre trocando ideias com amigos, procurando capacitação, né, para poder ser uma empresa competitiva. Hoje, por exemplo, nós estamos em 5 países na América Latina, mas graças a esses amigos, essas outras pessoas que compartilharam as suas experiências, os seus erros, os seus acertos, né? Então a gente faz muito isso. Acho que é aquela ideia, realmente, que o empreendedor tem que ser o melhor amigo do empreendedor. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.